A homeopatia é uma forma de medicina que se baseia no princípio semelhante cura semelhante. O tratamento acontece a partir da diluição e dinamização da mesma substância que produz o sintoma em um indivíduo saudável. Na homeopatia, a doença é considerada uma perturbação da energia vital que precisa ser restabelecida. Mesmo sendo o segundo sistema médico mais utilizado no mundo, ainda existem muitas dúvidas em relação aos tratamentos homeopáticos. E é isso que nós vamos discutir no Viva Voz de hoje, que já está no ar pela rádio, pela TV Univale. E hoje comigo o acadêmico de jornalismo André Schlindwein. Boa tarde, Lisa. Uma boa tarde para você que acompanha o Viva Voz pela rádio Univale FM aqui nos 94,9. Também pela TV Univale, no canal fechado aqui de Itajaí, ou pela internet no www.univale.br/rádio. Para entrar em contato com a gente é fácil, pelo e-mail vivavozunivale@hotmail.com, pelo Twitter o @vivavozunivale, ou a página no Facebook, facebook.com/vivavozunivale. E para falar sobre homeopatia, nós convidamos o médico pediatra e homeopata, Dr. Juarez Furtado. Obrigada pela presença, Dr. Juarez. Obrigado pelo convite, Lisa. É um prazer estar aqui com vocês. Pois é, doutor Juarez, muito se fala a respeito da homeopatia, eu acho que inclusive ela está num momento bem popular, mas o que é preciso ainda saber sobre a homeopatia, o que é ainda preciso explicar sobre a homeopatia? Então, é muito interessante porque é uma técnica, como você falou, muito utilizada no mundo, técnica que eu digo, uma maneira de ver o paciente, de tratá-lo. Dentro da área da saúde, de tratamento com pessoas, você tem um leque de opções de tratamentos e, claro, a medicina tradicional é a que a gente vigora e que é mais comum, digamos assim, né? Onde a alopatia, onde aquela medicina que trabalha remediando e tratando as doenças com um olhar. A homeopatia, ela já mais antiga, tem quase mais de 200 anos, nasceu num alemão, por causa de um alemão, Samuel Hahnemann, Lisa e André, e ele trouxe uma ideia, na verdade, observando o quê? Que na medicina tradicional, quando você tem uma inflamação, você utiliza um anti-inflamatório. Ou seja, você bloqueia aquela resposta que o organismo está dando. Muitas vezes, inclusive, uma resposta boa, uma resposta de correção de algo. Na homeopatia, então a alopatia ela trabalha assim, o contrário cura o contrário. Então assim, eu tenho uma inflamação, eu dou um anti-inflamatório. Na homeopatia é o inverso. Se eu tenho uma inflamação, eu vou pegar um elemento, por exemplo, dos 3 reinos da natureza, mineral, vegetal e animal, preparar ele através de uma técnica farmacêutica, oferecer ao paciente, e esse paciente vai perceber que está inflamando e ele vai ser convidado a atuar em cima do processo. Ou seja, o que parecia ser um agravamento da doença, na verdade, já é um processo de cura? Seria mais ou menos isso? Então, o que a gente esquece é que o ser humano é um dos elementos, dos seres mais perfeitos que a gente tem na natureza, e outros animais também, e ele mesmo tem capacidade, o que a gente chama de homeostase, de se manter vivo. Nós temos dentro da gente, os antigos diziam, médico interior, nós temos da gente essa força vital que o Samuel Hahnemann, que trouxe a homeopatia, diz que nós temos uma força de vida dentro do corpo. Essa força vital, Lisa, ela na verdade conduz e resolve, ele é um médico interior, ele trata de resolver os problemas. Claro que chega num momento em que o corpo pede água, demonstra sintomas e a gente precisa pedir ajuda para um médico, para um terapeuta, enfim, o que quer que seja, naquele momento, um dentista, né? Então, assim, na verdade, na visão da homeopatia, ou na visão de ser humano, a gente tem que entender o ser humano não só como um elemento físico de carne e osso. E é aí que a medicina tradicional se pega, porque ela só trabalha com esse elemento. As medicinas como as medicinas chinesas, que tem mais de 6.000 anos, a medicina homeopática, que tem mais de 200 anos, a antroposófica, que tem quase 100 anos, todas elas e várias outras, medicina indiana, por exemplo, entendem o ser humano não só como um elemento físico, mas também como um campo de energias. Na verdade, é muito interessante porque a física... Olha que interessante, eu tenho no meu caminhar, eu fiz medicina, fiz pediatria, homeopatia, a medicina antroposófica e agora estou estudando, fazendo uma pós em biofísica quântica. Por que biofísica quântica? O que tem a ver com o ser humano? A medicina ela nasceu da biologia, a biologia nasceu da química, a química nasceu da física. Então nada melhor para mim trabalhar com o ser humano de eu entender de uma coisa que nós hoje, a física, olha só que interessante, os estudiosos que estudam a matéria
conseguiriam perceber que existe algo além da matéria e que existem campos de energia. Ou seja, a gente já não entende mais a física. A física está explicando a espiritualidade, para você ter uma ideia, matematicamente falando. Então, o que acontece? A física consegue explicar como é que um remédio diluído e dinamizado, que é a técnica feita com homeopatia, como é que ele toca no ser humano? Toca porque o ser humano não é só carne e osso. Ele tem vários campos, digamos assim, ou corpos, e que vários tipos de tratamento tocam nesses corpos e promovem o quê? Cura. Bacana. A medicina convencional, né, ela usa doses muito altas de todas as substâncias possíveis em medicamentos, enquanto a homeopatia já utiliza doses mínimas, né? Isso. Qual que é a eficácia do tratamento homeopático e se esse tratamento ele dura mais por utilizar essas dosagens mínimas? Mínimas, então. O dosagem máxima e dosagem mínima, assim, de veneno para remédio, a diferença está na dose. Se eu for analisar o que você me diz com um olhar alopático, como é que eu vou saber, como é que pouca substância vai tocar em mim do que mais elementos, mais peso dessa substância? É porque você está olhando com um olhar cartesiano, você aí está olhando aquilo que eu falei, física, só o corpo físico. Então você trabalha com pesos e medidas, você trabalha com tempo e espaço de uma maneira. Quando você estuda uma medicina que a gente chama ampliada ou holística, hoje a homeopatia faz parte do Conselho Regional, já não mais como prática, ela é uma especialidade, assim como a antroposofia caminha para ser uma prática e caminha para ser, a ortomolecular caminha para ser também uma especialidade. Isso entra uma questão política, né? Enfim, de espaço, de mercado. Então, o que acontece? Se eu for te explicar da maneira alopática, André, você não vai entender como é que nada age mais do que o todo. Agora, se eu trouxer para você a visão de que um ser humano é feito de campos ou de forças energéticas, o ser humano, para você ter uma ideia, nós temos 4 corpos, 4 elementos que compõem o ser humano aqui. Esses 4 elementos, eles vieram dos reinos da natureza. À medida que o planeta foi evoluindo, fomos absorvendo características do reino mineral, depois do reino vegetal, depois do reino animal, né? Aonde chegamos nós, um animal mais racional. E nós temos, bem, às vezes não tão racional, né? Então, nós temos que entender o seguinte: quando você pega uma substância, dilui ela na água e fricciona e chacoalha esse elemento dentro da água, Hahnemann descobriu que quando você vai friccionando, dinamizando, botando movimento e força numa água com uma substância, ou com camomila, por exemplo, que você tomaria como um chá, eu pego uma folha, macero no álcool e pingo num copo com água ou num frasco. Quando eu chacoalho aquilo ali, eu, na verdade, vou trabalhar com desprendimentos de campos daquela matéria que está ali, daquela substância, e vai ficar preso essa ideia na água, não vai estar mais na matéria. Aquela ideia que construiu a matéria, a substância, se a gente pegar etimologicamente, substância que algo está sobre aquilo. Então, todo elemento material tem algo sobre ele. Então, essa substância, ela, na verdade, ela é colocada na água, é colocada uma memória. Hoje a gente sabe, né, tem vários estudiosos falando, a água tem memória. E essa memória toca em corpos ou toca em partes do ser humano, Liz e André, que nós normalmente não estamos acostumados a falar e nem ver. Né? Você está aqui acostumada a falar muito justamente dessa questão física, sintomas, mas dentro da homeopatia você é obrigado a estudar um ser humano diferente. E não só da homeopatia, dentro de uma outra linha, né? Pois é, vamos falar um pouquinho então da prática da homeopatia, como é que a homeopatia está acontecendo na prática, né? Um dado aqui da produção, a homeopatia foi reconhecida pelo Conselho Nacional de Medicina aqui no Brasil apenas em 1980, mas era utilizada desde o Império, desde sempre, enfim. E hoje em dia o Sistema Único de Saúde oferece possibilidade de consultas homeopáticas. Funciona? Qual é a sua visão da prática da homeopatia? Da terapia, né? Então, inclusive via SUS. Via SUS. Então, eu acho que é muito importante que abram-se espaços, como houve dentro do Conselho Regional, para que outras maneiras de ver um ser humano e tratá-lo. E quando a gente fala ver e tratar, você reproduz essas questões em trabalhos científicos e você não deixa de cartesianamente provar
para as pessoas que ela existe. Não basta você ter olhar e observar a cura de uma criança que tem um quadro de bronquite e melhora, ou alguém que tem uma enxaqueca de anos e melhora. Então, assim, não basta você olhar. Você tem que ter trabalhos científicos para entrar num conselho desse. Muito bem, se conseguiu, levou dos milhares de trabalhos, e você consegue entender hoje que é uma prática que, na verdade, trabalha justamente com uma visão diferente da medicina tradicional. Vou te dar um exemplo. Se eu tenho uma infecção de garganta, certo? Pra você entender o que é homeopatia. No médico tradicional, senta, o médico vai dizer assim, muito bem, estamos com a garganta infeccionada, vamos matar o bicho? Vamos matar o bicho. Pegamos um canhão, uma arma, que isso vai ser um antibiótico ou um anti-inflamatório, e vamos bombardear esse bicho. Nós bombardeamos o bicho, bombardeamos também um pouco da garganta, desce um pouco no esôfago, o estômago sente um pouquinho, daqui a pouco o intestino pode soltar e fazer uma outra mudança de flora intestinal, ocorrendo a desbiose, que é um problema sério. Aí você mexe no rim ou no fígado, que é onde vai expulsar esse remedinho. E aí o que acontece? Fantástico, obrigado, doutor, estou muito bem, obrigado. Foi embora. A garganta ficou boa, ficou agora boa, o resto... ficou boa. Aí daqui a 10, 15, 20, 30 dias ele encontra um outro bichinho. Aí ele encontra outro bichinho e fala assim, meu Deus, começou a garganta de novo. Vou bater na porta da farmácia, eu vou bater na porta do doutor, para ver se ele consegue me conseguir um outro canhãozinho, ou aquele mesmo, né? Já que eu não posso nem comprar o canhãozinho hoje na farmácia, né? Sem receita. Então tá, volto lá, ele troca por um outro canhão mais forte, e assim vai. Dentro da homeopatia, você tem uma infecção de garganta, o médico vai querer saber quem está tendo infecção de garganta, como esse alguém sente o mundo, como ele reage ao mundo, como ele percebe o mundo, de várias maneiras. Aí, nos 3 reinos da natureza, eu consigo achar um elemento, Lisa, que vai chegar para você e dizer o seguinte, Lisa, você está com infecção da garganta, reaja. Muitas vezes o nosso sistema imunológico não percebe, só percebe quando virou caos. Certo. E hoje está acontecendo isso, nós estamos com problemas de leitura desse sistema imunológico, tanto é que a gente nota as doenças infecciosas alérgicas em alta, né? A AIDS é em alta. O que acontece? Então, nós temos... Quando eu te dou essa informação, você mesmo é convidada a resolver o problema. E eu vou dizer que 99% das vezes você tem essa capacidade. Claro que você está num estado ruim, numa debilitada, você não vai conseguir resolver. Mas você é convidada e você tem essa possibilidade. Quando você aprende, aquilo fica para ti. Quando você encontra o bicho, você já sabe o que fazer. A reação vai vir espontânea. A atitude é pedagógica. Eu pergunto em relação às consultas via SUS por conta do tempo, né? Porque para que a gente consiga descobrir quem é aquele ser humano na sua frente, demora um pouco, né, doutor Juarez? O que o senhor acha disso? Demora, então. É possível fazer uma boa Não, consulta? na verdade é possível fazer. A gente, claro que eu pego uma criança ou pego um adulto de 30, 20, 30, 40 anos de idade, não é em uma hora que eu vou conhecê-lo. E a gente precisa conhecer o paciente. E também, na verdade, são alguns encontros, né? O pessoal diz, poxa, a homeopatia, ela é lenta? Não, Lisa, a homeopatia, André, ela não é lenta. Na verdade, o difícil está você reconhecer o paciente. O paciente te contar quem ele é. E isso é o mais complicado, porque o ser humano, enfim, vivemos cheio de cascas, né? Então, assim, é complicado você em 1, 2, 3, às vezes é numa quinta que a pessoa relaxa e conta um detalhe que ali acha, digamos, os elementos, o remédio que vai ajudá-lo muito, ou que vai ajudá-lo mais ainda do que ele já está sendo ajudado. Então, a homeopatia não é lenta é achar o remédio. Esse é o problema. Então, nós temos essa questão, que é importante, que temos que estar, né, antenados. Tá, ok. Então, quer dizer... No SUS, nós temos lá você não é marcado 12 pacientes num período. Lá é marcado 3, 4, e aí o médico consegue ter o tempo ideal para poder buscar mais dados, né? É importante até para informar as pessoas que pretendem fazer um tratamento homeopático, que vão com essa disposição, né? De abrir o jogo, então, tu sabes que a gente, em consultório, a gente deixa isso muito bem claro, né? Ou no site, ou no aplicativo, a gente deixa muito claro que que a pessoa vai estar lá e ela precisa, né, ficar à vontade. Ainda existe muita resistência ao tratamento homeopático, doutor? Não existe resistência, na verdade existe desconhecimento. Até porque a gente, quando pega as crianças lá, que os pais que estão gastando 600, 500, às vezes R$800 numa farmácia mês com um problema crônico de uma criança, e você começa a dar um andamento melhor para essa criança e ajudá-la, na verdade aquilo é difundido de uma maneira boa. O que falta é as pessoas conhecerem mesmo, né? Não é nem reconhecimento, não é nem essa questão, é saberem, né? Informação. É informação. E o mais...
Eu só ia fazer um complemento. Não depende de fé, né, doutor Juarez? Não depende. Eu acredito, a gente ouve essas coisas. Eu não acredito, eu acredito. Mas tu sabes que a fé é super importante, porque a fé vem de um desses campos energéticos que nós temos, desses corpos, e a fé hoje já está provado pela ciência, ela é remédio em muitos processos, sabia? Mas a homeopatia Não, a homeopatia não trabalha só com fé, fé, porque a gente trabalha com bebê, então você imagina, um bebê não tem fé. Intervalinho rápido, voltamos já conversando com o médico homeopata Juarez Furtado, depois do intervalo. Já estamos de volta, hoje estamos conversando sobre homeopatia, o nosso convidado é o médico Juarez Furtado. Doutor, na homeopatia, ela pode tratar qualquer tipo de enfermidade ou existe algum tipo de restrição? Então, dentro de todas as técnicas, André, você nunca vai conseguir tratar tudo, né? Assim como você, num tipo de medicina, às vezes você não consegue tratar outra, né? Então, assim, mas a homeopatia, ela, na verdade, como ela trabalha com o paciente e não com a doença, ela sempre vai poder, no mínimo, coadjuvar a um tratamento tradicional. Por quê? Porque você trabalha pedagogicamente, fazendo movimentos que, às vezes, a medicina tradicional não faz. Né? Como eu te falei, quando eu tenho processos infecciosos de repetição, eu preciso melhorar a imunidade. Dentro da homeopatia você tem algumas possibilidades de fazer isso também. Dentro da medicina tradicional tu também já tem, né? Então se você somas isso, André, a pessoa vai ter o quê? Uma melhor qualidade de vida. Junto com tudo isso, nós conversamos até no intervalo, uma das coisas mais importantes que a gente não deveria deixar de falar aqui para um ser humano manter saúde, não é só escolher um tipo de tratamento, mas é saber que a saúde começa no supermercado, a saúde começa na mesa. Eu hoje trato com crianças, eu tenho pediatria também como know-how e atuação, e eu pego muitas crianças hoje desenvolvendo problemas que têm a ver com o quê? Com aquela questão do supermercado ter 100 prateleiras e precisar de 3, na verdade. Deveria ter 3. As outras 97 é para literalmente fazer a gente adoecer. E isso me preocupa. Então a nutrição, eu acho que é uma coisa mais importante antes de chegar numa terapêutica, né? E no seu caso, nas suas consultas, você também dá orientações sobre alimentação? Com certeza. Por exemplo, se eu tenho quadros inflamatórios de repetição, eu tenho que fazer com que essa criança ou esse adulto entenda que vai ter coisas que ele vai comer no dia a dia deles que vão inflamá-lo mais. E vai ter coisas que ele vai comer e que vai inflamá-lo menos. Que ele precisa fugir de uma acidose, que ele precisa manter uma alcalose, que ele deve fugir de algum... Você entendeu? Então, assim, a nutrição, eu vou dizer que hoje você não adianta dar um remédio. Isso é interessante, né? Porque culturalmente nós estamos doentes, Lisa. O que acontece? O paciente pouco quer participar do processo de cura. Até num emagrecimento, eu vou dizer, que as pessoas às vezes buscam consultórios esperando milagres, né? Aquela maquininha que você entra e sai com menos 20 quilos, ou aquele remedinho que faça isso para você. E uma coisa das mais importantes, o processo de cura, só quem faz é o paciente. Nós somos canais, nós promovemos instrumentos, matérias para que ele promova a cura. Mas se ele não participar, e aí entra a consciência de atividade física regular, de alimentação correta, tudo isso precisa. Por que está se batendo na tecla? Porque isso precisa. Na questão de medicamentos, tratamento, doutor, o custo dele é menor do que a medicina convencional e como é possível identificar quais medicamentos homeopáticos são de qualidade? Então, isso é muito bom. 2 perguntas interessantes. Primeiro, a homeopatia, como ela é diluída e dinamizada, você tem menos matéria dentro dela. E menos matéria significa menos preço, né? Porque, infelizmente, 1 grama de uma coisa pesa menos do que 10 gramas ou que 1 quilo de uma coisa. Então, o que acontece? Então, nós temos um custo menor, só que daí precisa de uma técnica bem feita. Nós temos várias farmácias na região que trabalham com homeopatia e todas precisam ter um cuidado muito bom, muito importante na manufatura desse remédio, porque como eu vou diluir e dinamizar algo para chegar num ponto em que eu bote embaixo do microscópio e não veja mais aquilo, mas que aquilo continue atuando dentro de um corpo humano, eu preciso fazer muito bem aquilo, porque senão eu não vou ter o efeito desejado.
Esses remédios, essas composições, elas são feitas especificamente para cada pessoa ou tem algum padrão? Excelente, boa pergunta. A medicina tradicional hoje em dia, e ela vem perdendo cada vez mais, eu não digo perdendo espaço, porque ela sempre vai ter espaço, mas ela vem perdendo adeptos no sentido de que estão buscando acupuntura, estão buscando outras linhas, homeopatia, outras linhas. Por quê? Porque há uma leitura diferente do ser humano e uma maneira de você tratar esse ser humano. Né? De tratar esse ser humano. Então, não se perde espaço, na verdade se ganha homeopatia aí, porque ela, reconhecendo o paciente, por isso que o tratamento é individualizado. O tratamento tem que ser individual. E assim, não tem como eu tratar o André com o remédio da Lisa. O mesmo que ela vai tomar para gastrite, ele vai tirar o teu sintoma, a tua dor, André, mas ele não vai resolver a causa do processo. Mesmo se o problema for o mesmo. Mesmo se for, por exemplo, eu tenho gastrite, a Lisa também, não adianta o mesmo remédio, tem que ser uma Na verdade, para remediar, pode ser o mesmo remédio. Agora, se eu quero promover cura, André, eu preciso individualizar, eu preciso saber qual remédio que vai avisar você e ela que estão com a gastrite. Na verdade, é acordar o sistema imunológico. E eu vou trazer para você mais, a medicina tradicional está caminhando para isso. Hoje, estudando medicina funcional, a ortomolecular, o que acontece? Estuda-se muito nutrição e bioquímica celular. Sabe aonde que está se chegando? Hoje nós estamos chegando no gene. Hoje nós podemos fazer um mapeamento genético do paciente e temos capacidades que esse paciente pode desenvolver e até de responder a determinado remédio, alopático mesmo. Então, tu vê, cada vez mais a gente tem que caminhar para o individualizado. Por quê? Porque, claro que em saúde pública isso vai demorar para acontecer. Mas, enfim, já se tem isso a nível alopático, né? Doutor Juarez, muitas informações, aliás, o seu site tem bastante coisa interessante, Isso. A gente podia deixar no ar aí. Isso, eu gostaria de deixar no ar, procurem juarezfurtado.com, ou só escrevam Juarez Furtado, já vai cair lá. Lá tem várias informações, dicas sobre saúde, como é a homeopatia, como funciona. E nós temos também agora um aplicativo, Lisa, que nas lojas da Play Store ou da Apple dá para se baixar, e lá também tem informações do meu trabalho, enfim, e dicas e questões em saúde. Legal. Agora, lá no site nós vimos também a sua abordagem sobre medicina antroposófica. Dá para a gente comentar rapidamente? Dá para comentar. A antroposofia, ela é muito interessante. A antroposofia nasceu na Europa e ela abrange não só a medicina. Você entra no direito, na pedagogia, na educação artística, na ciência em geral. A antroposofia, antropo é o estudo do homem, estudo da sabedoria do homem. Rudolf Steiner, um alemão austríaco, ele percebeu um ser humano, como perceberam os gregos, os indianos, os chineses, que tinham mais corpos, mais elementos, ou seja, ele fez um estudo científico e percebeu um ser humano mais ampliado. E aí ele traz essa leitura dessa ampliação e a gente consegue perceber aonde que esses corpos não estão trabalhando bem e como que a gente deve reajustar. Quando a gente faz acupuntura, por exemplo, e você bota a agulhinha lá no dedo para tratar um negócio da orelha, quer dizer que há uma ligação. Essa ligação eles chamam na medicina oriental como meridianos, mas a gente pode chamar de campos, né, de energia. E aí a antroposofia estuda e aborda muito bem essa questão. O que eu fico muito feliz é que agora com a pós-graduação em biofísica quântica, estudando física, que é a base da química e da biologia e da medicina, a gente consegue entender como que matematicamente, digamos assim, através de Einstein, vamos dizer assim, como que a homeopatia funciona. Então hoje, para quem não precisa crer que a homeopatia funciona. Perfeito. Hoje se sabe que a homeopatia funciona. Bacana. Doutor, a homeopatia, o tratamento, ele vem crescendo aqui no Brasil, as pessoas, elas deixam a medicina convencional para tratar com a homeopatia hoje? Eu não digo deixam, eu acho que elas associam, como eu falei. Hoje você pode associar, você não precisa deixar de tomar o teu antihipertensivo, de tomar o teu antidepressivo, você pode associar em vários momentos e dá para se trabalhar. Claro que o ideal é trabalhar com uma técnica só, mas isso vai da capacidade do paciente. A gente, quando a gente recebe pacientes, por exemplo, que estão sendo tratados por alopatia, você não retira esses remédios, você faz um reajuste, né? Você acorda esse corpo, digamos assim, para o que está acontecendo e devagarinho ele e o médico que está acompanhando vão sentindo a necessidade realmente de ir baixando os outros medicamentos e ver que ele segue bem, né? Uma última pergunta, nós temos mais um minuto. É muito complicado tratar as crianças com homeopatia? Como é que é a sua abordagem em relação às crianças? É muito complicado porque tem no meio entre a criança e o terapeuta, o médico, tem a mãe e o pai,
que hoje, infelizmente, não é tão mais mãe e tão mais pai, no sentido de reconhecer e conhecer as crianças. Porque mamãe e papai vivem fora de casa, e aí o que acontece? Pouco tempo, às vezes a gente faz perguntas para as mamães e ela ainda não percebeu na criança isso. Então ela vai, volta e traz essa visão. Então eu acho que assim, é muito mais difícil trabalhar com criança. Primeiro, porque elas não param. Segundo, porque a gente daí tem que falar através dos pais. Mas é muito fantástico. Os resultados são maravilhosos. Tem uma resposta interessante. Com certeza. E elas não têm fé, não creem. Então, independente disso, né? Não é a fé que vai curá-los, mas é o remédio em si que mostra que cura, né? Tá certo. Então, nós vamos agradecer sua presença. Nosso convidado foi o Dr. Juarez Furtado, médico homeopata, pediatra também. Obrigada pela presença. Obrigado, Liso. Obrigado, André. Obrigado pelo convite. A gente fica por aqui, né, André? É isso aí. Até o próximo programa. Tchau.